Fortes temporais arrastam casas, provocam deslizamentos e causam 12 mortes em Santa Catarina. A região mais atingida pelo mau tempo foi o Alto Vale do Itajaí. A liberação parcial de eventos sociais e parques aquáticos acontece justamente no pior momento da pandemia no estado. A divulgação foi feita hoje pelo governador Carlos Moisés. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado no SCC SBT. A gente começa o SBT News de hoje falando dos estragos provocados pela chuva. No Alto Vale do Itajaí, a enxurrada deixou um rastro de destruição. Até agora, 12 mortes foram registradas. A região é a mais atingida pelas fortes tempestades das últimas 24 horas. Na cidade de Presidente Getúlio, foi decretado estado de calamidade. Minha sogra, pelo amor de Deus, me O desespero é de uma mãe que recebeu a notícia de que a filha dela está desaparecida depois do temporal que atingiu a região do Vale do Itajaí. Entre os mortos está uma criança. O menino veio e disse: "A senhora, acharam uma moça ali embaixo." Aí eu gritei, eu disse: "Como é que ela é dele?" Ele disse: "Não, cabelinho curto. E a minha tem cabelo comprido." E daí eu não achei minha filha. É muito triste, é muito triste. A maioria das vítimas eram da cidade de Presidente Getúlio, a mais atingida. O cenário é de destruição. Os moradores, ainda muito assustados, tentam entender o que aconteceu. Eu, quando vi a água aqui ontem à noite, eu fiquei apavorado, porque isso num instantinho ela estava lá perto da calçada. Então era água, água, água. Acabou com o nosso final de ano, acabou com o Réveillon, acabou com tudo. Tudo que a gente batalhou para construir se foi por água abaixo. A chuva, que começou no fim da tarde de quarta-feira, apertou por volta das 10 horas da noite. Em pouco tempo, as ruas de Presidente Getúlio foram tomadas pela água. Fortes correntezas se formaram e até carros foram arrastados. Em 12 horas, choveu 200 milímetros, quase o esperado para todo o mês de dezembro. Pela manhã foi possível ver os estragos. Uma ponte foi destruída. O bairro Revólver foi o mais atingido. Outras pessoas também foram resgatadas. Uma pessoa também que morava aqui na localidade, ele foi arrastado quase a 1 quilômetro pelo Ribeirão e foi encontrado praticamente no centro da nossa cidade, né, onde recebemos a informação que o mesmo estava de uma árvore. Fomos lá, resgatamos ele com vida e passa bem. Passou por uma avaliação médica e passa bem, né? Mas é um cenário assim para o pessoal experiente, principalmente os bombeiros também que vieram de fora, que tem bastante experiência. E eu, com 15 anos, a gente nunca viu algo parecido aqui na nossa cidade. Esse aqui é o Ribeirão Revólver, que atravessa toda a cidade. Por causa do grande volume de chuva, o nível dele subiu muito rápido. Além disso, como essa é uma região montanhosa, começou a descer água dos morros com bastante pressão. Tudo isso contribuiu para aumentar a força da enxurrada. Nessa casa, que fica às margens do rio, é possível visualizar o tamanho do estrago. Um casal de idosos e a filha moravam aqui. Eles foram arrastados pela correnteza e, infelizmente, não resistiram. Keila é vizinha da família e tentou ajudar a socorrer as vítimas. Quando estourou as paredes aqui do lado, a tromba d'água foi mais forte, acabou arrastando eles, a gente nem conseguiu ajudar. Tentei um cabo de vassoura e meu marido tentou descer, mas foi muito rápido, tudo muito rápido. Nos morros ao redor é possível ver as marcas de deslizamentos. Equipes da Defesa Civil, bombeiros trabalham no resgate dos desaparecidos. O acesso a Presidente Getúlio está interditado. O abastecimento de água e luz foi interrompido. Pois é, toda a região do Alto Vale do Itajaí sofre as consequências do mau tempo. Os estragos comprometeram também a malha viária. No quilômetro 143,9 da BR-470, em Rio do Sul, uma das pistas da rodovia cedeu e precisou ser interditada. Os trabalhos de retirada dos entulhos e do barro tiveram início logo pela manhã. O trânsito segue em meia pista. Os motoristas devem ficar atentos. A Polícia Rodoviária Federal orienta a atenção redobrada, não apenas nesse local, mas em todas as rodovias, principalmente por causa do mau tempo. O governador Carlos Moisés cumpriu a agenda hoje em Blumenau, onde participou da entrega do Centro de Inovação. De lá, ele ia sobrevoar a região do Alto Vale de helicóptero para avaliar a situação, mas o mau tempo não permitiu o sobrevoo. Segundo Carlos Moisés, o governo federal já acenou com recursos para auxiliar os desabrigados. Fiz contato cedo com todos os prefeitos,
Também desloquei a Defesa Civil do Estado, juntamente com a Força Tarefa do Corpo de Bombeiros, o grupamento aéreo também, deslocando para a região. Aqui nós não tivemos êxito na decolagem para sair de Blumenau, o tempo realmente fechou e não há condições de sobrevoo em toda a região. Também recebemos uma ligação de apoio do presidente da República, do ministro do Desenvolvimento Regional, bem como o governo federal colocou à disposição recursos financeiros e toda a ação necessária para a gente recuperar as áreas atingidas e atender e assistir as pessoas. Toda a mobilização de assistência humanitária do governo do estado já está sendo envolvida. Conversei há pouco com o Coronel Neto, chefe da Defesa Civil Estadual, que também montará um centro de operações do CIGERD na cidade de Rio do Sul, que deve ficar por cerca de uma semana, considerando a previsão de chuvas ainda, de mais chuva para a região atingida. Aqui na Grande Florianópolis, a cidade mais atingida pela chuva foi Palhoça. Mais de 10 deslizamentos de terra foram registrados e 5 casas precisaram ser interditadas. Foram poucas horas de chuva, mas o suficiente para causar estragos e assustar. Às 3 horas da manhã, a Defesa Civil de Palhoça começou a receber chamados e ainda contabiliza os danos. Teve um levantamento parcial de 65, em torno de 65 ocorrências. Ainda há ocorrência para ser feita, 8 casos de deslizamento, 5 casas interditadas e vários pontos de alagamentos, né? Foi muita chuva mesmo, os pontos de vazão no município não deram conta. Eu acho que Palhoça foi uma das cidades mais afetadas agora da Grande Florianópolis. E mesmo assim, num período de 4 horas depois da chuva, a gente ainda conseguiu ter uma boa vazão. Em 24 horas, choveu o equivalente a 160 milímetros de chuva em algumas regiões. Isso é o esperado para 3 meses. Com o volume de chuva e a maré alta, diversos rios transbordaram. Alagamentos e deslizamentos foram registrados em muitos pontos da cidade. E o prefeito Camilo Martins decretou nesta quinta-feira a situação de emergência. A água alagou ruas, arrastou carros, derrubou árvores e causou deslizamentos de terra. 5 casas precisaram ser interditadas. O quarto de uma criança foi atingido. Felizmente, a menina não estava no local naquele momento. Eu tinha recém levado ela para a mulher que cuida dela, né, para mim poder ir trabalhar. E quando eu voltei para casa, para mim ir para o serviço, só escutei as pedras caindo. Tudo quebrado, a cama dela estava quebrada, que agora eu tirei algumas coisas aqui. Eu só peço mesmo a Deus obrigado por não ter acontecido nada com ela, nem comigo, com ninguém, né? A Defesa Civil de Palhoça ainda está percorrendo a cidade para avaliar outros locais. Para os desabrigados, a Prefeitura disponibilizou um abrigo, mas por enquanto não foi ocupado por nenhuma família. A preocupação agora é monitorar os locais de risco e a possibilidade de novas chuvas. Agora, os pontos de alagamento já foram sanados. A nossa preocupação maior agora pelo solo estar encharcado é percorrer o município, verificar essas casas que estão em algumas encostas, fazer a orientação e fazer a verificação desses taludes, né? Uma vez constatado que há um risco de queda, uma movimentação de massa, a gente está orientando e fazendo com que essas pessoas ou vão para uma casa de um parente ou vão para o abrigo. A nossa equipe conversou agora no fim da tarde com a Defesa Civil do Estado para saber como está a situação nos municípios atingidos e como está sendo feito o atendimento aos moradores. Em Presidente Getúlio, na região do Alto Vale, cerca de 400 famílias foram atingidas. Foi possível contabilizar lá na região de Presidente Getúlio, né? São 370 casas atingidas, cerca de 400 famílias e 1.600 pessoas atingidas diretamente, né? Já foi solicitado pelo município, estão decretando a situação lá agora de emergência, de calamidade pública, na verdade. Já foram solicitados as cestas básicas, kits de higiene, de limpeza, água potável. Segundo a Defesa Civil, no total 11 municípios do estado foram afetados pela forte chuva, 7 deles ficam na região do Alto Vale. E agora atenção, porque ainda tem previsão de chuva e deslizamentos no estado, principalmente nas áreas atingidas. Nós temos um alerta vigente, que é na parte do Alto Vale, Litoral e Grande Florianópolis. Tem para chuvas, né? Para chuvas volumosas. Tem para o oeste, na parte de tempestades pontuais, assim. Mas a previsão de chuva para os próximos, para amanhã, hoje, na verdade, para amanhã, principalmente, se manter entre 20 e 30 milímetros. Né? E pancadas de chuva isoladas, né? Que podem ter um pouco mais de volume.
tem um alerta de deslizamentos para diversos municípios. Brusque, tem vários municípios da região que estão com risco de deslizamento, inclusive o Presidente Getúlio. Pois é, a Defesa Civil chegou a emitir alertas e prever o volume de chuva da última noite no estado, mas não em tão pouco tempo, que acaba provocando o que aconteceu. A situação seria atípica, então foi o que a gente perguntou aí para a Defesa Civil com relação a prever esse tipo de situação. Dá para saber que vai chover, mas não dá para saber que vai chover tanto em tão pouco tempo. Bom, e a gente está em estado de alerta em Santa Catarina, principalmente porque a chuva continua no estado, como a gente ouviu. A gente vai saber agora mais detalhes com o meteorologista da IPAGRE Seran, Clóvis Correia, para saber aí o que aconteceu, né? Clóvis, boa noite para você. Choveu muito em pouco tempo, né? Essa chuva, esse volume de chuva, isso é normal, por mais que a gente saiba que tem tempestades nessa época do ano? Boa noite, Bruna, boa noite a todos. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma intensidade muito intensa, estava previsto até essa possibilidade de temporais, mas não tão significativo assim em relação ao volume, tá? O acumulado de chuva maior foi que aconteceu justamente numa questão de em torno da meia-noite até as 2, quase 3 horas da manhã, ali sim que aconteceu as chuvas mais intensas. Isso seria, em algum lugar, choveu 30 milímetros assim, em 1 hora. Na realidade, ela foi uma sequência de chuva. Em 2 horas chegou a chover a 60 milímetros. Isso é um volume muito grande, com curto espaço de tempo. Por isso que aconteceu justamente esses alagamentos e tudo mais que aconteceram devido ao volume em tão curto espaço de tempo sobre vários lugares. Tanto é que você já comentaram, né, onde aconteceu, grande parte em alguns lugares mais localizados no Alto Vale, também na Grande Florianópolis aqui, no litoral sul também, teve um volume bastante significativo em algumas regiões de alguns pontos, tá? Ela não foi distribuída, teve alguma localidade que teve com maior volume de chuva sobre esses locais. Mas agora já diminuiu essa possibilidade, tá? Hoje não tem mais um volume significativo de chuva para acontecer no decorrer ainda dessa noite. Clóvis, então, como a gente ouviu também a própria Defesa Civil alertando que ainda existe a possibilidade de continuar chovendo, e por mais que não seja tanta chuva quanto a gente viu na noite passada, o que a gente pode esperar para essa madrugada, principalmente para essas regiões que foram tão castigadas, e para a sexta-feira? Não, a tendência agora é de diminuir o volume de chuva. O problema é que está bastante alagado. Qualquer volume de chuva pode atrapalhar. Entendeu? Então, esse é o ponto. Mas não tem nenhum volume de chuva mais significativo. Agora, no período da madrugada, até pode ter alguma chuva, mas essa chuva não vai ser chuvas mais fracas e muito localizadas também. E não quer dizer que vai chover exclusivamente na região onde for atingido. Tá? Mas claro que requer um certo cuidado ainda em relação ao volume de água que já existe, né, no local. Qualquer volume que chegar em torno de 5, 10 milímetros por aí já atrapalha e pode subir o nível em alguns pontos dessas regiões onde foram afetadas. Clóvis, essa chuva toda essa água que caiu aí na última noite, pode estar relacionada com o forte calor que a gente viu também nos últimos dias, a sensação de abafamento em várias cidades do estado, temperaturas máximas aí passando dos 30 graus? Tudo está interligado, tá? Mas tem que ter uma condição na atmosfera que seja viável acontecer umas nuvens mais carregadas. E essas condições tinha. Tanto é que a gente tinha previsão e tinha alerta de possibilidade de pancadas de trovoadas acontecendo sobre a região. Quando isso acontece, justamente na região ali entre o Planalto, a parte do Planalto, a Grande Florianópolis, e também o Vale do Itajaí, o litoral em si, tá? Tinha essas possibilidades de acontecer, e justamente isso aconteceu, especialmente no período da madrugada, vamos botar assim. Tá? Isso favorece também, depois que há o resfriamento devido à madrugada, com a alta umidade, então eles formam nuvens mais carregadas e precipitam, e foi isso que aconteceu durante esse período. Estava relacionado ao que a gente chama de sistema de baixa pressão sobre essas regiões que eu comentei. Tá certo. Obrigada, Clóvis, pelas informações. Conversamos aí com o representante da IPAGRE para saber o que a gente pode esperar para os próximos dias. Obrigada, boa noite, Clóvis, para você. Boa noite. E olha,
A gente vai agora para o intervalo, mas vale destacar que em caso de ocorrências, o número da Defesa Civil é o 199, viu? A gente volta já com mais informações para você. O governo do estado anunciou a liberação de eventos sociais em Santa Catarina e as novas medidas para impedir as aglomerações em uma das praias mais procuradas na temporada de verão. A gente volta já. Eventos sociais e atividades em parques aquáticos estão liberados de forma parcial no estado, desde que respeitem as medidas sanitárias e estejam de acordo com a matriz de risco da Secretaria de Saúde. No nível gravíssimo, por exemplo, os parques aquáticos e complexos de águas termais estão autorizados a funcionar com ocupação de 50% e os eventos sociais podem ser realizados com 30% da capacidade. O novo decreto deve ser publicado na sexta-feira no Diário Oficial do Estado e terá vigência imediata. Em Joinville, no norte do estado, o Ministério Público de Santa Catarina cobra da Prefeitura e empresas de ônibus o cumprimento integral das medidas sanitárias de prevenção no transporte coletivo. O pedido de liminar da 15ª Promotoria de Justiça de Joinville é para que o município e as duas empresas de ônibus que atuam aqui na cidade cumpram imediatamente as normas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus dentro dos transportes coletivos. Essa ação ela foi motivada após denúncias dos próprios usuários desses transportes que reclamaram que os ônibus já estavam saindo com a lotação acima de sua capacidade já dos próprios terminais de ônibus. Na ação civil pública, o promotor de justiça Cássio Antônio Ribas Gomes pede para que as empresas sejam multadas em caso de descumprimento das normas sanitárias e toda vez que voltarem a desrespeitar os limites máximos de lotação de passageiros de ônibus. Ainda no pedido liminar, a promotoria pede que o município realize inspeções diárias nos ônibus em horários alternados e sem aviso prévio, durante o trajeto e também nos momentos de embarque e de desembarque de passageiros nos pontos de parada. O Ministério Público também solicita que a Prefeitura elabore e apresente, no prazo de 10 dias, o plano de trabalho para a fiscalização do serviço de transporte coletivo urbano quanto ao cumprimento das medidas sanitárias contra a pandemia. A Prefeitura de Joinville enviou em nota que as fiscalizações só são realizadas caso os próprios usuários realizem a denúncia. Eu volto com vocês aí no estúdio. No sul do estado, a cidade de Imbituba quer implantar medidas mais restritivas para evitar as aglomerações, principalmente na Praia do Rosa, uma das praias mais procuradas pelos turistas durante a temporada. Na reunião entre as Secretarias de Saúde, de Turismo e a Procuradoria Municipal, ficou definido que serão montadas barreiras de controle. Todos que passarem pelo local serão orientados sobre os riscos da infecção pela Covid-19 em caso de novas aglomerações. As novas medidas pretendem evitar a repetição de imagens como essas, de aglomerações na Praia do Rosa nos feriados de outubro e novembro, cenas que correram o mundo. Por isso, com a chegada do verão e os feriados de Natal e virada do ano, a preocupação aumenta em Santa Catarina. Essas barreiras de controle serão posicionadas nos dois acessos principais à Praia do Rosa. Fiscais da Prefeitura e agentes de segurança de uma empresa contratada estarão orientando os turistas. A intenção é, de maneira educativa, tentar diminuir o acúmulo de pessoas à beira-mar e nas pousadas próximas à praia. Essa fiscalização vai funcionar das 6 horas da manhã até a meia-noite, durante todos os dias da alta temporada. Será o decreto com mais tempo de duração desde o começo da pandemia no estado. Nós vamos estar fazendo barreiras na entrada da Praia do Rosa, que é o local onde mais aglomera. Então, nós vamos estar fazendo barreiras das 6 da manhã às 2 da manhã, com vigilantes e fiscais Covid. Orientando as pessoas que estão vindo para o Rosa de que a praia, a partir do momento que a praia estiver lotada, a gente vai estar orientando que não tem mais espaço, que não tem como mais chegar na praia e evitando, a gente não vai conseguir evitar a aglomeração, mas com esse trabalho a gente diminui a quantidade de pessoas que vão estar indo para a Praia do Rosa. Pois é, o SBT News de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser mais informações, inclusive atualizações aí a respeito da situação das cidades de Santa Catarina que foram atingidas pela chuva, você pode ficar ligado no portal de notícias de Santa Catarina, o scc10.com.br.
Por lá você tem todas as novidades e todas as informações, as últimas informações sobre o que aconteceu nessas cidades de Santa Catarina depois da enxurrada. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!